Santo Ângelo foi um sacerdote carmelita. Ele recebeu no deserto uma revelação do próprio Cristo que diz respeito ao final dos tempos, ou seja, esse tempo que nós estamos vivendo. Santo Ângelo foi um grande mártir da Ordem de Nossa Senhora do Monte Carmelo. Filho de pais judeus convertidos ao cristianismo. Sua mãe fez um pedido a Nossa Senhora e obteve a graça de ter esse filho, e ela o dedicou à Virgem Maria. Santo Ângelo cresceu na virtude. Viveu uma vida extremamente ascética e piedosa. Quando tinha 18 anos, entrou no mosteiro dos monges, desses que habitavam no Monte Carmelo. Por isso que eles começaram a ser chamados de carmelitas. No começo do século XIII, já havia uma decadência da cristandade. As heresias, os erros e as tendências ruins já estavam impregnando todos os ambientes da igreja. E com certeza, estes grandes santos da época perceberam isso e dedicaram a sua vida, de certa forma, para restaurar a igreja naquele momento de decadência. Nós estamos no mesmo momento de São Francisco, Santo Antônio, São Domingos e outros santos importantes desta última fase da Idade Média. Santo Ângelo vivia uma profunda intimidade com Deus, uma vida de extrema oração e, ao mesmo tempo, ele não tinha medo de denunciar o erro, o crime e o pecado. Foi com essa atitude de coragem que Santo Ângelo denunciou um homem que fazia grandes escândalos na cidade de Cecília, onde ele vivia. E por causa disso, recebeu 5 golpes na cabeça pelos capangas do conde, que se sentiu ofendido pela denúncia profética de Santo Ângelo. Depois de alguns dias, veio a falecer, e por isso foi considerado um mártir, um defensor, uma testemunha fiel da fé e da moral da Igreja Católica, testemunhando o Evangelho de Cristo. Santo Ângelo recebeu essa mensagem do próprio Cristo no tempo em que viveu no deserto da quarentena. Este deserto é aquele mesmo que Cristo passou durante 40 dias, jejuando e sendo tentado pelo demônio. Foi nesse deserto que Santo Ângelo viveu durante um período de quase 5 anos, na solidão, no jejum e na oração. O Senhor apareceu para ele dizendo: "Sabe, Ângelo, servo meu, a cidade de Jerusalém, a Galiléia e toda a terra da promissão, o Capadócia e Egito, com muitas regiões da Ásia e da África, passados poucos anos, irão de todo ao poder dos ismaelitas, muçulmanos. As igrejas, os templos que tu vês agora, onde se celebram os louvores divinos, serão destruídos. E as cerimônias, costumes e observâncias dos cristãos em tudo quase serão reduzidos a nada. E o poder de Maomé e de seus sucessores crescerá sempre mais, e atemorizará quase todas as gentes, e será com isto amedrontada e molestada toda a Europa. Virá fogo, sangue, ruína e quase total destruição. Haverá grande aflição, crescerá o furor e ira sobre os filhos da ingratidão. Estas coisas virão pela abominação daqueles que edificam Babilônia, dissipam o santuário e sustentam o povo da maldade, ódio e rancor, e o arrastam à crueldade, desonestidade, malícia e pecado. Nós sabemos que a religião muçulmana foi criada no começo do século VII para causar divisão no contexto da cristandade. Maomé era, no início, um pregador de Cristo, e num certo momento ele se desviou dessa pregação e começou a desenvolver uma religião com o caráter estritamente monoteísta, simplificando o credo e fazendo uma adaptação da religião cristã, segundo os moldes da cultura dos árabes, e tendo interesse político de unificar também os árabes. Quando nós escutamos a profecia de Santo Ângelo,
Devemos entrar num contexto sabendo que, nessa ocasião, os muçulmanos já tinham tomado Jerusalém e ameaçavam os cristãos na Terra Santa. Poucos anos depois, nenhum cristão pôde mais permanecer na Terra Santa, porque o Islã avançou, e eles conseguiram tomar a última fortaleza, que era a cidade de Acre. Acre, cidade em Israel. No fim da Idade Média, os católicos já demonstravam muita ingratidão para com Deus. Reproduziam os escândalos, estavam promovendo uma religião que se mesclava com o poder e com o dinheiro, ao invés de eles cultivarem a santidade, a doutrina, o exemplo dos antigos bispos, santos, monges do primeiro milênio, percebendo a decadência a partir do começo do segundo milênio. Mesmo que eles fizessem reformas e tentativas de manter a disciplina, a ordem e a beleza da religião cristã, a decadência era nítida e, cada vez mais, Deus permitia o castigo através do Islã. O Islã vinha como um flagelo para destruir todos os focos, todas as partes florescentes de uma civilização cristã, que começava a viver de aparência e de poder, e não mais um testemunho sincero da fé e da coragem dos mártires do primeiro milênio. Nessa primeira parte da profecia, notemos que Nosso Senhor diz o seguinte: estas coisas virão pela abominação daqueles que edificam Babilônia. O que é a Babilônia? Se nós formos ler na carta de São Pedro, vemos que São Pedro escreve essa carta de Roma, mas ele diz, daqui de Babilônia. Então, saibamos que Roma, no tempo pagão, era chamada Babilônia. É nesse entendimento que o Apocalipse chama aquela Babilônia, se referindo a Roma. A messe é grande, mas os operários são poucos. Felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro, a Palavra Viva de Deus, porque serão chamados de filhos da luz.